A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvinte e inscrito deste canal, você que vai ouvir este áudio, que Deus abençoe a tua casa, teu lar, teu ministério. Eis que vos saúda vosso irmão em Cristo, pastor Gerson Silva. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer um pequeno alerta da parte do Senhor Jesus. É uma palavra que vai falar comigo e contigo, para que eu e você venhamos, meus irmãos, manter a vigilância e tomar muito cuidado, porque assim como diz a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 7, verso de número 21, nem todos aquele que me diz meu Senhor, herdará o reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Tá vendo aí, meus irmãos? Somente quem faz a vontade de Deus. Para ser, meu irmão, eleito e escolhido, tem que fazer a vontade de Deus. E para fazer a obra também, para o Espírito Santo de Deus usar, tem que fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, o que mais vemos hoje em dia, infelizmente no século 21, é pessoa desconcertado fazendo a obra de qualquer maneira. Pessoa que não tem vida no altar. Pessoa que não quer ser submissa à palavra de Deus. Pessoa que não quer ser submissa à sã doutrina. Pessoa que quer andar errante, sem pastor para apacentar. E achando que Deus está sob o controle do seu ministério, mas não está, meus irmãos. Vamos ver no dia do juízo final. É muito fácil eu e você, ou qualquer um, meu irmão, da face desta terra, pegar a Bíblia, pegar a Bíblia, ir para a igreja, ou até mesmo, chegar, orar por um, orar por outro, evangelizar de qualquer forma é muito fácil. Até isso, meu irmão, minha irmã, os católicos faz. Até isso as igrejas de Porta Larga faz. Mas Jesus, ele deixou bem claro na sua palavra, meu irmão, minha irmã: aquele que quiser vir após mim, que negue a si mesmo. Então, meus irmãos, está uma bagunça, infelizmente, no século 21, onde hoje em dia todo mundo acha que quem está pregando a verdade, que está pregando a palavra de Deus, acha que é homem de Deus. Meus irmãos, tem pessoa que prega a verdade, mas ela não vive. Tem pessoa que prega a doutrina, mas não vive. Tem pessoa que prega conceito, mas ela não vive, meu irmão, com a vida consertada. Tem irmão, tem irmã que infelizmente tem nome do que vive, tem nome de pastor, de missionária, de obreiro, mas infelizmente está reprovado por Deus e não quer ser repreendido pelo Espírito Santo. Se não der, eu não fico nesta igreja, e sai aí errante, sai aí evangelizando um, evangelizando outro, orando por um, orando por outro, dizendo que é homem de Deus. Pastor, mas acontece sinais e maravilha. Mas espera aí, como é que está a vida aí do irmão, da irmã? Como é que está a vida da pessoa? Será que tem vida no altar? Qual ministério que esta pessoa congrega? Qual ministério que este irmão, esta irmã, o obreiro, a obreira está congregando? Será se é um ministério de Deus? Espera aí, será se a pessoa está com vida no altar? Amanturibidi cantaraia declama laiaçou. Será se está obedecendo a palavra? Será se está sendo sujeito à verdadeira doutrina? Será se os seus filhos estão na sujeição? Será se a pessoa realmente tem compromisso com a obra, meta a mão no arado, para trabalhar na obra de Deus? Será se está chegando cedo na igreja? Será se realmente tem vivido aquilo que tem pregado? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele repreendeu a igreja de Roma, porque ali tinha muitos que estavam pregando, exaltando, mas não estavam vivendo. Aí vem o apóstolo Paulo falando: você que quer ensinar os outros e não te ensina a ti mesmo. Você que prega contra o adultério, mas adultera. Você que prega contra os ídolos, mas comete sacrilégio. Então, o que está acontecendo hoje? Tem muitos aí, meu irmão, minha irmã, que está vivendo desconcertada, quer repreender, quer exortar, mas olha como está a sua vida. Infelizmente, está decaído, está cada dia mais se declinando para o pecado, não obedece às lideranças, vive a cada dia apostatado, nem ministério tem para congregar. Isso tem demais. O que nós mais vemos, meus irmãos, é pessoa que está fora do centro da vontade de Deus. Eu sei que existem alguns irmãos, algumas irmãs que no momento estão sem congregar porque na sua cidade não existe ministério de doutrina. Mas hoje em dia, meus irmãos, tem pessoa que infelizmente elas embirram, elas implicam, elas querem viver da sua forma.
não quer mais agregar um aprisco santo e vive fazendo a obra de qualquer maneira, dizendo que Deus está sob controle. A pessoa está sem ceiar, a pessoa está sem obedecer à liderança, a pessoa vive aí de qualquer forma, né? Entra no ministério, não dá certo, pula para outro ministério, sai de qualquer forma aí, né? Sai sem a bênção de Deus, sem a bênção do pastor e depois acha que está certo. Meus irmãos, tá uma bagunça, toma cuidado com esse tipo de pessoa. Livro de Jeremias, capítulo 23, verso 28, vai dizer assim: o profeta que tiver um sonho, que conte o sonho. Aquele em que está a minha palavra, que fala ela, mas que fala com verdade. Quem tem a palha com trigo, diz o Senhor. Você está entendendo? O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem a palavra verdadeira, que fala ela com verdade. Meus irmãos, infelizmente, muito não gosta do pastor Gesso. Por quê? Porque o pastor Gesso não alisa pecado de ninguém. A realidade é essa. Muito não gosta do pastor Alexandro, né? Aqui da Igreja Pentecostal, ganhando uma aproximação da doutrina dos demais obreiros aqui, porque nós pregamos a doutrina santa, porque nós pregamos, meus irmãos, a santidade, a porta estreita. Se tiver com barganha, se tiver com chocarrice, se tiver, meu irmão, minha irmã, caminhando em dois caminhos, encoxando em dois caminhos, infelizmente vai ouvir, infelizmente, meu irmão, vai ser chamado a atenção. E tem pessoa que não gosta de ser exortado pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoa, meus irmãos, que não quer obedecer, né? Tem pessoa que não quer jamais guardar a verdade, que não quer ser submisso, meu irmão, à doutrina santa, né? Até mesmo a palavra de Deus não quer ser submissa ao Espírito Santo e às lideranças, e depois sai desconcertado, achando que está certo. Não adianta, meus irmãos. Toma cuidado, hoje em dia o que tem pessoa desengrejada, o que tem pessoa desengrejada, pessoa que não está ceiando, pessoa que não tem nem sequer onde congregar, por conta que está debaixo de rebeldia, debaixo de rebelião, e ainda quer estar certo. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Ultimamente, nos últimos dias, está uma podridão. Está uma podridão, porque agora muitos se intitulam pastor, missionário, obreiro, mas agora obedecer não quer, santificar não quer, ter comunhão com o Espírito Santo, meu irmão, não quer, colocar a mão no arado não quer. Está reprovado por Deus, não adianta. Reclama lá yasu derraia, amanturiandaraia, declama lá yasu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E vemos, meus irmãos, que muitas das vezes está sacrificando, está subindo um monte, está descendo um monte, está orando, está jejuando, mas não quer obedecer, quer andar conforme as suas próprias consciências, sem pastor para apacentar, né? Quer viver de qualquer forma, quer viver de qualquer maneira. Meus irmãos, vamos vigiar, vamos tomar muito cuidado. Eu aprendi diferente, meus irmãos. Eu aprendi primeiramente, para nós fazer a obra, nós temos que ter vida no altar. Para nós fazer a obra, nós temos que estar bem em santidade, bem com a vida no altar, bem, meu irmão, minha irmã, aleluia, né, do ministério, bem com o ministério, congregando, tomando ceia, né, os irmãos, aleluia, que na sua cidade não tem ministério próprio, né, se saiu de algum ministério, que tem que sair debaixo de bênção, não debaixo de maldição. Quantos aí saiu disciplinado, quer estar certo? Quantos aí saiu disciplinado aí por conta, né, de erro profano, querendo manchar o ministério, né, por conta que não vigiou e depois quer estar certo? Tem que se consertar, tem que se arrepender e virar crente de verdade. Depois quer dar uma de anjinho, tem que se consertar mesmo, tem que se consertar. Aquela que errou, isso serve para mim também, para todos nós, para todos nós que quiser morar no céu. Então aqui que tem a palavra de Deus que fala com verdade, né? Então, meus irmãos, toma cuidado com a bagunça que está pela aí. Vamos vigiar, meus irmãos, minhas irmãs, com os tais aí que se diz ser pastor, que se diz ser missionário, missionária, mas não tem nem sequer, meu irmão, minha irmã, vida com Deus, não tem nem sequer um aprisco para congregar, nem sequer é obediente, nem sequer é temente, fica aí fazendo coisa errada, escondida, e depois quer achar que é homem, que é mulher de Deus. Ah, pastor, mas aquele irmão lá, aquela irmã lá, eu tenho visto, né, a operação acontecer. Tenho visto maravilha, meus irmãos. Entenda bem uma coisa. A Bíblia fala que nós temos que provar os espíritos. Nós temos que provar os espíritos. Porque, meu irmão, minha irmã,
nem todo aquele aí que estão curando, estão revelando, é de Deus. Mas os dons também é dado sem arrependimento, sim, verdade. Mas se a pessoa continuar na desobediência, se a pessoa continuar desconcertada, se a pessoa continuar fazendo frocatua, andando de qualquer maneira, falando mal do seu próximo, né? Se a pessoa continuar, meu irmão, minha irmã, fazendo a obra de qualquer maneira, achando que Deus está aprovando, o Espírito Santo de Deus vai embora e vem o Espírito do engano. Então não adianta, meus irmãos, né? Então não adianta. Então ultimamente tem muitos aí que estão, infelizmente, com a vida errônea, desconcertada, que tá certo, tem que se consertar primeiramente, né? Tem que se consertar, tem que procurar aí estar aí, né, se agregando em um aprisco de doutrina, né? Tem que obedecer à palavra de Deus, tem que buscar a obedecer às lideranças, tem que ceiar, porque se não ceiar também não entra no reino do céu. Isso é bíblico, isso é Bíblia. A Bíblia fala que aquele que não come do pão, não toma do sangue, não pode de maneira alguma ter parte comigo, entrar no reino do céu. Então existe uma geração, meu irmão, de obreiro, de pastores que infelizmente estão cheios de heresia, já não congrega mais, já não ceia mais. Agora a moda é fazer a obra de qualquer maneira, agora a moda é viver de qualquer maneira e quer ser chamada de homem de Deus e quer estar certinho, né? Pessoas que muitas das feitas, não vou dizer todos, mas a maioria saíram aí à base de rebelião, de disciplina de muitos ministérios e querem achar que Deus está aprovando. Infelizmente, Deus não vai aprovar, né? Deus não vai aprovar, né? E eu estou aqui no nome de Jesus para falar a verdade, né? Aquilo que o Senhor Jesus me propôs a falar, né? Para os irmãos, as irmãs, toma cuidado, toma muito cuidado de quem você, meu irmão, de quem você, minha irmã, está achando que é homem de Deus, de quem você está recebendo oração. Toma muito cuidado, porque Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele sabe e conhece quem está com vida no altar. Ele sabe e conhece quem realmente está obedecendo. Muitos não querem obedecer a palavra. Muitos não querem obedecer a doutrina. Muitos não querem obedecer, infelizmente, a verdadeira santidade. Porque muitos acham aí que santidade, meu irmão, minha irmã, é somente as vestimentas. É muito mais do que isso. Tem que ter vestimenta, mas tem que ter também, né, amor ao seu próximo. Tem que ter também, meu irmão, vigilância no vestir, vigilância no falar. Tem que ter um bom exemplo, né? Os pastores, os obreiros, as obreiras têm que ser unidas na obra, tem que chegar cedo na hora do culto, tem que realmente colocar a mão no arado e trabalhar, e muitos não querem. Infelizmente. Aí depois acaba aí, né, infelizmente aí, né, cometendo torpeza, cometendo transgressão contra Deus. E o pastor, que é homem de Deus, ou a irmã missionária, que é homem de Deus, quando prega a doutrina, vai falar para o irmão, para a irmã se consertar, a pessoa acha ruim, acaba explodindo, né, e querendo viver uma vida de qualquer maneira aí, vive pulando de gai em gai, de igreja em igreja, né, e sai sem direção de Deus. E acaba achando que Deus está sob o controle da sua vida, mas está desconcertado e desconcertado. Então precisa se consertar, porque se Jesus voltar, vai ficar. Meus irmãos, quantas irmãs vão ficar fora do reino do céu por conta que quer viver uma vida, meu irmão, minha irmã, conforme as suas próprias consciências? Quer viver uma vida errônea? Quer viver uma vida, meu irmão, minha irmã, né? Quer viver da maneira que agrada os seus bel prazer. Quer viver aí a cada dia no pecado da mentira. Quantos crentes mentirosos, no pecado da lascívia, no pecado da pintura. Quer viver aí usando o Signal, quer viver usando o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, não é assim? Quer viver de qualquer forma, Deus não aprova. Deus não aprova, meu irmão, abra teu olho. Amanturibi de cantaraia declama lá yassô. Vamos tomar cuidado, porque aquele que tem a palavra, que prega ela e prega com verdade. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, que tem muitos por aí que está desconcertado, sem direção de Deus, vivendo na desobediência, vivendo na disciplina, fazendo coisa errada e achando que é Deus que está sob o controle. E quando a gente fala, ainda acha, né, que é um santo, que é um anjo, né, acha que está certo. Mas se não se arrepender, infelizmente, se não se arrepender, não vai para o céu. A verdade é essa, meus irmãos, né? Quando Jesus escolheu eu e você, é para que eu e você, meu irmão, venhamos procurar a fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade do Pai, mas muitos não querem.
Muitos querem viver errando. Eu sei que nós erramos, mas tem pessoa que erra, falha, transgride contra Deus, né? E não se arrepende, continua fazendo o que é errado e quer pegar a oportunidade, quer louvar, quer pregar, quer ser chamado de homem de Deus, quer isso, quer aquilo, mas vida no altar não quer colocar, né? Se conserta não pra você ver. Se conserta não pra você ver. Se conserta enquanto é tempo. É tempo de se arrepender, porque a bagunça hoje está demais. Pessoa no segundo casamento, pessoa aí, infelizmente, traindo a sua esposa, a esposa sendo desobediente ao esposo, ou o esposo não amando a esposa vivendo de qualquer maneira, vivendo aí, vestindo aí, parecendo uma Jezabel e querendo ser mulher de Deus. Se conserta! Então a verdade é essa, meus irmãos. Esta é uma pequena palavra de despertamento. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, com muitos aí desordenados. Tem muitos aí que estão desordenados em vão. Desordenado em vão, sem direção, né? Infelizmente, vivendo na carnalidade, vivendo na soberba. São amante de dinheiro, amante aí, infelizmente, de aplauso, querendo visualização, querendo ser chamado homem e mulher de Deus, mas está desconcertado diante de Deus. Então é bom nós, a cada dia, meus irmãos, buscar de Deus, né? Com sabedoria, buscar de Deus, meu irmão, minha irmã, a cada dia propondo a congregar um ministério de doutrina, não é nesses ministérios de porta larga não, no ministério de santidade, né? Se a igreja é de Deus, se a igreja é de santidade, se o pastor aí é homem de Deus, então nós tenhamos que a cada dia se unir ao pastor que é homem de Deus, a missionária, o obreiro, a obreira que é mulher de Deus, e junto aí fazer a vontade de Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, porque muitos aí estão indo de mal a pior, achando que Deus está aprovando, mas Deus está reprovando muito tempo, já reprovou muito tempo, achando que Deus está sob o controle. Infelizmente, né? Infelizmente, meu irmão, minha irmã, aquele que está na desobediência tem que se consertar. Não tem nada de controle de Deus na sua vida, não. Você precisa se consertar, se arrepender, porque Jesus está voltando. Se não se consertar, infelizmente, o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, vai bater a muitos, porque querem aí se aparecer, querem aí ser considerado homem de Deus, né? Por conta de muitas coisas que tem sugerido aí, muitos sinais, mas não quer se consertar. Então é melhor se consertar enquanto é tempo, que Jesus já está às portas. Meus irmãos, a cada dia eu preocupo muito com a minha vida espiritual, preocupo com a obra, porque eu sei que a obra é espinhenta, mas de maneira alguma eu, como pastor, né, que o Senhor Jesus pela misericórdia me levantou, não vou deixar a igreja de qualquer forma, né, aceitar as irmãs vaidosas, aceitar os irmãos vaidosos, aceitar os irmãos aí na rebeldia, as irmãs na rebeldia aí, fazer algo de qualquer maneira, né, para querer aí ver a igreja cheia e depois eu perder minha salvação, de maneira alguma. Então tenhamos que falar a verdade, tenhamos que pregar a verdade. Meus irmãos, quem está aí com a vida aí, a cada dia aí errante, tem que se consertar, porque Jesus já está às portas. Ai daquele que não largou da política, ai daquele que não largou do WhatsApp, ai daquele que não largou da soberba, da ira, da falta de perdão, ai daquele que não largou do signal, essa ferramenta diabólica aí que muitos acham que é de Deus, até mesmo muitos cristãos que se dizem ser da doutrina, usando o signal, o Telegram. Se conserta, porque senão tu vai perder a salvação. Se conserta enquanto é tempo. Amanturibidi cantaraia, riclamalaya soderraia laia sou. Meus irmãos, muitos aí estão vivendo de qualquer forma. Tem que se consertar, tem que nascer de novo, tem que ser humilde, voltar ao primeiro amor e agregar no ministério de doutrina. E se o ministério tem doutrina, tem que ajudar a obra de doutrina, tem que estar firme em um ministério de doutrina aí, pregando, evangelizando, louvando, mas isso se tiver realmente obediência, porque não adianta pregar, louvar e não viver. Nós temos que pregar, louvar e viver a verdadeira doutrina do corpo, da alma e do espírito, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus.